Ótima noite, companheiros. Presidente Alan, obrigado pelo convite. Governador Zacarias, muito obrigado pelo convite. Governador Borcato, governadora Maria Lúcia, obrigado aí pela presença. Sérgio de Castro, meus companheiros de clube, Valdir, o Luciano, o Omar, obrigado aí pelo prestígio. Eu fui convidado aí pelo nosso governador Borcato, assim também como a governadora Maria Lúcia, para a gente trabalhar com o ILR, o Instituto de Liderança Rotário. E é um curso, na verdade, uma preparação, é um treinamento para líderes de Rotary. E eu peguei esse tema e trouxe para vocês, que é envolvendo e engajando associados e novos associados. Eu acho que é bem interessante, bem bacana, pedir para o Borcato para a gente poder divulgar e apresentar isso aí para vocês. Então, eu queria falar para vocês desses objetivos que a gente tem no ILR e também como é que a gente identifica valor e a opção de envolver novos associados e associados já atuais. A ideia é que a gente possa trabalhar dentro do clube também os associados que são associados, para quando a gente trazer pessoas para conhecer a nossa organização, que a gente possa fazer de uma maneira que tenhamos um procedimento para a gente poder envolver os associados e engajá-los. Então, são dois motivos: esse identificar o valor e também depois atrair novos associados, jovens líderes e mulheres também. Então, é isso. O objetivo do nosso bate-papo aqui é identificar o valor e opções de envolver novos e engajar atuais associados. E também a atração de novos associados, líderes jovens, líderes mais experientes. Isso aí também é importante para a nossa organização. E, para começar, a gente precisa deixar bem arraigado para todos nós a importância desses valores do Rotary. Nosso companheirismo, a integridade, que eu acho que é o mais importante, diversidade, liderança e serviços humanitários. Não tem como a gente fazer Rotary se a gente não ter essa integridade, e hoje, a gente respeitando as etnias e as diferenças, essa diversidade, a gente talvez vamos ter que quebrar algumas crenças aí para a gente poder ampliar o nosso quadro associativo. E assim a gente fazer aí os nossos trabalhos, os serviços humanitários, que é a nossa força, o nosso braço. Também, o que tem que deixar já arraigado em cima da nossa escrivania, em cima da nossa mesa de trabalho, é esse plano de ação. Toda vez que a gente pensar em Rotary, pensar em qualquer projeto, é importante que a gente tenha, que a gente deixe já bem consciente esse plano de ação, que é aumentar nosso impacto, expandir nosso alcance, engajar todos os participantes e melhorar a nossa capacidade de adaptação. Melhorar a capacidade de adaptação que eu estou fazendo agora, porque eu não sabia ainda manusear aqui esses slides do Zoom. Então, é importante que a gente pense em envolver as pessoas, engajar todos. Esse evento aqui, tem aí esse companheiro aqui, o Omar, que era presidente nessa época aqui, fez um projeto social junto com o nosso clube e envolveu toda a comunidade e forneceu aqui esse bebedouro para o pessoal. Então, você entende que a gente tem que fazer as coisas para que a gente atenda o maior número de pessoas em nossa comunidade. E, através da minha participação ativa, torna o meu clube e Rotary mais forte e mais produtivo. Associados engajados, divertem-se e fazem amigos e efetivamente servem. Não tem como todo o evento que a gente faz, se a gente conseguir envolver o associado atual e o novo associado no planejamento de uma ação humanitária, de uma ação na nossa comunidade, pode ter certeza que ele vai beber um pouquinho dessa água aí, que é fazer o bem, e aí sim ele vai realmente sentir
a vontade e o prazer de ser rotariano. E quando a gente fala em envolver, é fazer o que o rotariano gosta de fazer, é botar a mão na massa mesmo. Trabalhar no planejamento, ou seja, no passeio ciclístico, ou seja, colocando a mão na massa lá numa comunidade e fazer algum projeto que vai atender uma família que precisa, eu acho que esse aí que é realmente o sentido e a nossa missão em Rota. Então, como é que a gente pode falar de trazer pessoas para a nossa organização? Imagina como a gente pode pensar em atrair uma pessoa e convencê-la a ser um associado de Rota. Para atrair, a gente convida e traz para a reunião. Agora, como é que a gente convence? É só a partir do momento que a gente envolve ele em uma ação. Então, o ideal é que a gente orienta, e antigamente o governador Zacarias, que viveu muito isso, tantos anos de Rotary, né, governador? Antigamente, a gente, para colocar alguém para dentro do nosso clube, visitava o clube aí umas 5, 6 vezes, participava dos eventos, e ainda se fazia uma comissão no clube para visitar aí a casa, a família do interessado, para ele poder entrar no clube. Não era isso, Borcato? Assim que, hoje, eu não sei se a gente está praticando essa forma de fazer Rotary, mas o ideal é que a gente ainda possa, de alguma forma, praticar essas ações, porque a família valoriza, o associado novo se sente mais valorizado e dá uma tranquilidade, e a gente está abrindo a porta da casa da gente para entrar um associado novo. Então, a participação em projeto do clube para entender o que o Rotary faz é super importante a gente saber por que ele vai entrar no Rotary, porque ele entra para trabalhar, ele entra para ajudar, e a gente tem que deixar isso muito claro. Então, esse slide é mais para um debate, que a gente podia até trocar uma ideia aí. Ellen, você que está aí agora, se puder abrir o microfone e falar que você já foi rotaractiana, né? E qual o motivo que você entraria no Rotary? Você pode contribuir um pouquinho? Obrigada, César. Eu fui rotaractiana, sócia, na verdade, iniciante de um Interact, isso há muito tempo, 2002, nossa, estou ficando velho. Eu cresci dentro do Rotary, né? Então, a minha presença ali começou quando eu tinha 11 para 12 anos, e depois que eu descobri todas as oportunidades que o Rotary é capaz de criar, né, para um jovem, enfim, para uma pessoa como um todo, isso foi no Distrito 4630, até chegar a 2000... Não, gente, foi muito antes, na verdade, porque 2003, 2004 eu fiz meu intercâmbio no Distrito 7040, Estados Unidos, Canadá. A oportunidade de passar um ano fora, com outras famílias, convivendo, a experiência de toda semana estar ali na reunião do Rotary. Depois eu voltei, continuei muito presente no Rotaract nessa época. Eu já vi coisas assim, desde o Interact Clube construir uma casa para uma família carente, até eventos de liderança que eu tive a oportunidade de participar, que foram efetivamente, que contribuíram demais, né, para o meu crescimento. Na época era uma adolescente, como o Ryla, que eu tive a oportunidade de fazer no Canadá e fiz aqui no Brasil também. Então, eventos que o conteúdo que o Rotary é capaz de trazer, para mim, é sem preço, e sem falar dessa questão de networking, né, de tudo que o clube é capaz de te proporcionar em vários segmentos, e no fim do dia acaba esbarrando exatamente no primeiro slide aqui que o governador colocou, que é a questão de servir, né? Isso tudo é consequência, mas o intuito, a gente tem que lembrar que a gente está aqui para servir a sociedade, como a própria campanha rotária desse ano está colocando, servir para transformar vidas. E aí acho que faltam palavras para falar de todo o engajamento que o Rotary tem. Ótimo, Welles, contribuiu bastante, e é isso mesmo, né? Então, você resume que está no Rotary é para a gente poder contribuir realmente, né? O meu presidente, o Eliseu, você podia dar uma contribuição, Eliseu?
Você que vai assumir junto comigo, a gente está literalmente no mesmo barco, 2021-22. Então, eu Veja, queria que você contribuísse aqui. O que mantém você no clube, Eliseu? veja, o governador, a gente tem que ter alguns propósitos de vida, né? Você tem que constituir uma família, você tem que constituir um trabalho, criar uma carreira, e você tem que também distribuir um pouco de tudo que você conseguiu na vida, com muito esforço, mas também com muito apoio de muita gente, você tem que distribuir com outras pessoas, né? Eu digo para todo mundo que eu tenho 59 anos de Rotary, porque eu frequento Rotary desde quando eu tinha 8 anos para receber brinquedos no Dia das Crianças. E aquilo ficou. Depois, já adulto, já com um profissional e tudo mais, eu comecei a participar, gosto muito, e eu acho que nós temos que ter isso como um propósito de vida. Se a gente não pode ficar tirando para todo lado para fazer alguma coisa que a gente gosta de fazer, a gente elege. Na minha visão, o Rotary é uma das, se não a melhor instituição para você se engajar, né? Se não é uma das melhores, é a melhor, e é com o Rotary que eu fico por causa disso. Além das grandes amizades que a gente faz, os projetos maravilhosos que ele permite você fazer com contribuições, inclusive financeiras, e tudo mais. Por isso é que eu me mantenho no Rotary. Tem todo sentido mesmo, viu? Governador Zacarias, você tem quanto tempo de Rotary, governador Zacarias? Eu tenho 46 anos de Rotary e foram 46 anos que eu ganhei na vida, porque lá eu consegui não só ter amizades duradouras, amizades sinceras, e como também eu pude oferecer os meus serviços em projetos humanitários que a gente organizou e participou durante todos esses anos. O Rotary, para mim, hoje, me faz remoçar. Eu tenho, a hora que nós começamos a conversar sobre Rotary, eu realmente mudo a chave e fico empolgado com esta instituição, porque ela me ofereceu a possibilidade de servir, de realizar grandes projetos e, ao mesmo tempo, conhecer pessoas excepcionais que marcaram a minha vida e pelo menos, eu, por enquanto, eu permaneço firme e não quero ser um simples rotariano e jantariano, e sim um rotariano que participa ativamente do seu clube e, se possível, também orientar os novos companheiros que nós temos. Nós temos uma juventude muito, para mim, são jovens, né? É lógico, que são de grande valor, de grande valor. Nós temos que fazer desta organização realmente uma organização marcante dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade. Nós temos muitos companheiros que elaboram e têm elaborado e têm nos ajudado muito nos nossos propósitos, que é de servir a nossa comunidade. Que bom. A gente tinha um companheiro no meu clube, governador, que ele falava assim, pô, eu estou no Rotary há 50 anos. Se o Rotary não fosse tão bom, eu não estaria tantos anos nessa organização. Então, só para concluir essa última pergunta, eu queria, o Alan, é um debate mesmo para a gente levar para dentro do clube. Então, você pode contribuir aqui, como cada etapa do processo de admissão de um novo associado ajudaria a engajá-lo. Você que tem aí quase 4 anos de clube, o que você pode recomendar nesse caso aqui? Olha, eu acredito que, em primeiro lugar, é entender qual que é o propósito
deste novo pretendente associado, né? Qual que é a sua real intenção para entrar no Rotary, né? Eu, pelo menos, acredito muito no que um outro companheiro já falou, que é a questão de propósito. Eu acho que, para você ser rotariano, você tem que, primeiramente, estar disposto a servir, né? Você tem que ter essa disposição pelo servir e praticar efetivamente o companheirismo, né? Então, eu acho que essa seria o primeiro passo, né? Nós temos aqui 3 pretendentes a entrar, na verdade já entraram, né? Vão entrar aí no nosso clube, está passando a carta, e eu acredito que é isso. Primeira coisa é entender esse propósito, a segunda é a gente identificar quais são as suas preferências para poder colaborar no clube. Eu acho que pessoas de perfis diferentes têm habilidades diferentes e podem contribuir de forma diferente. Então, a gente conseguir identificar, o líder conseguir identificar quais são essas habilidades e colocar as pessoas em funções que elas possam desempenhar com desenvoltura, é uma grande sacada para o futuro e para uma boa condução do clube. É isso mesmo, Alan. Eu acredito muito nisso mesmo. Você falou a palavra de propósito, então eu acredito que a pessoa entra no Rotary com propósito mesmo. E a gente que já está no Rotary precisa entender isso e não podemos permitir que essa pessoa entre no clube e perca ali o que é o propósito dele. Ele entra realmente para ajudar, para trabalhar, para contribuir. E, às vezes, se a gente não entender isso, se a gente não incluir ele nos nossos projetos, se a gente não ouvi-lo, infelizmente, o risco da gente perder um associado é muito grande. E o Rotary, infelizmente, tem acontecido isso de fato. Então, isso que é legal a gente poder discutir isso. Eu queria que o Willis, você pode contribuir com a gente? Tem esses motivos das gerações anteriores ingressarem em Rotary. Eu queria que você, se pudesse fazer algum comentário sobre o Rotary de antigamente, não muito tempo atrás, mas como é que era isso? Você pode contribuir, William? Bem, governador, eu acho que eu posso me considerar já da antiga geração, porque eu estou com 33 anos de Rotary, então já não estou mais nessa leva de jovens, tá? Como disse o Zacarias, para mim são jovens, né? Para nós são jovens, mas realmente eles são novos. O que eu posso dizer, até por coincidência, hoje à tarde eu ouvi uma frase, que o Rotary de hoje só existe por causa do Rotary de ontem. Ou seja, nós, 30 anos para frente, ou 20, ou 30, ou 40 anos, ajudamos a criar esse Rotary que hoje existe. Como nada é perfeito, o Rotary também não está perfeito, está se ajustando cada vez mais. Então, aqui na sua tela, motivos para novas gerações. Todos esses motivos são os mais importantes, tá? Realmente, considerações sociais, status da comunidade, ou, como a gente sempre falou, que quem entra no Rotary acaba se tornando um cidadão do mundo, e não só um cidadão do seu clube, do seu distrito, do seu país. Então, eu acho que isso, seus dizeres aqui, status da comunidade, rede de negócio, entretenimento, conexão, todos são valor, e outros, tanto como no ano do governador Chicane, nós tínhamos um impresso que rodava com 20 motivos para ser rotariano. Aquilo era a história de vida do rotariano, está ali. Então, eu acho que... espero ter atendido a sua resposta. É legal, mas o que eu quis enfatizar é que, antigamente, o Rotary ele tinha essas considerações sociais, era muito forte. Então, as reuniões de Rotary era sempre as pessoas engravatadas, de terno, tinha assim, um status realmente na comunidade. A rede de negócio era forte, porque se fazia negócio um com o outro, né? Então, dava preferência para
até hoje ainda acontece isso e é importante, inclusive essa consideração social também. E o entretenimento, né? Eu escuto, eu não sou tão antigo de Rotary, mas eu escuto falar aí de viagens maravilhosas junto com governadores de companheirismo fora do Brasil, isso é muito bacana. E as conexões com a comunidade. Então, a comunidade olhava uma pessoa e falava, olha, aquele rotariano. Então, tinha essa grande consideração e consideração continua ainda, muitas coisas ainda continuam, mas era uma maneira diferente de ver Rotary. Então, hoje, o que a gente quer dizer é que o jovem ele tem um outro desejo de entrar no Rotary, tem o mesmo desejo, mas de uma forma diferente. Então, dos estudos que a gente faz, é que o jovem, o que a gente precisa atrair, e a gente tem jovens aí no seu clube, nesse clube, que já eu estava conversando com o Alan e tem essa coisa mesmo. Então, o desejo de fazer algo importante além do local de trabalho, desejo de trabalhar em grupo, a oportunidade para desenvolver habilidades de liderança e bons projetos. Essa fotografia, eu fui aqui na cidade de Poá, e tem essa instituição Gerando Falcões, e marquei um dia, a gente foi visitar a favela lá do Camel, que é entre Poá e Ferraz de Vasconcelos. Essa organização Gerando Falcões, ela é liderada pelo Edu Lira, é um líder comunitário muito forte, ele é patrocinado lá pelas grandes empresas, da Ambev, tem alguns jogadores de futebol que patrocinam ele, então, e é dirigido por jovens. E olha que interessante, ele pegou uma van e levou a gente até a favela, a gente entrou com eles lá, porque não poderia entrar sozinho, por conta da segurança, e tinha uma menina, uma mocinha jovem, loirinha, que eu perguntei para ela, falou, nossa, mas você é daqui, da região? Eu falei, não, eu sou de São Paulo, inclusive ela é aí do centro de São Paulo, da Vila Madalena. Poxa, e você vem aqui para Poá todos os dias trabalhar? O Edu me convidou, eu trabalhava lá numa empresa do Jorge Paulo Lerman, e me apaixonei por esse projeto, e eu vim trabalhar aqui para mim, mais pelo prazer de servir essa comunidade. Então, ela saiu lá do centro de São Paulo e se enfiou em uma favela onde ela anda todo dia, pelo puro prazer e pela oportunidade de servir. Lógico que era um trabalho dela, ela está ganhando dinheiro para isso, mas essa eu acho que é a grande sacada que a gente tem que deixar claro para a gente mesmo, porque quando a gente entra aí com pessoas para trabalhar em Rotary, eles vêm para trabalhar e a gente precisa entender e colocar eles de fato para trabalhar e arraigar os valores que a gente conversou agora há pouco, que são esses, do companheirismo, a integridade, a diversidade, que talvez a gente vai sofrer algumas crenças por conta disso, mas a gente está abrindo uma grande janela, uma grande porta por conta disso, e a gente vai ter que entender de um jeito ou de outro, vamos ter que aceitação. Liderança também, que a gente trabalha para isso. O Rotary hoje ele busca incansavelmente pessoas líderes, jovens líderes. Tanto é que o Borcato está aí e está com esse projeto de ILR justamente para a gente descobrir novos talentos na nossa organização, novos líderes que a gente precisa muito. E, lógico, que é essa a base nossa de que é os serviços humanitários. Então, não há sucesso sem a gente planejar exatamente a sucessão. Como é que a gente planeja essa sucessão? É exatamente a gente ouvindo os novos associados, que novos associados, geralmente, ele entra com uma vontade, com uma ideia, e, de repente, às vezes, a gente, até inconscientemente, fala, isso aqui não funciona, companheiro, isso aqui já tentei fazer isso aí umas 10 vezes, não funciona. Então, talvez a gente tenha que fazer a mudança dentro da gente. Então, é isso, a gente formar, a orientação é essa, forme conexões entre diferentes gerações. A gente tem aí, governador Zacarias, se me permite falar de você, porque você me deu essa liberdade. Mas a gente tem você com a cabeça tão boa, trabalhando ativamente, e tem o Alan, eu vi vocês conversando, trocando ideia, e acertando, ajeitando. Isso é um exemplo que a gente precisa provocar realmente em todos os clubes do nosso distrito, e talvez no mundo inteiro.
Os feedbacks, quando a gente vai passar para o companheiro, é fundamental que a gente tenha o cuidado para falar com esse companheiro, principalmente os novatos. Feedback, quem entende, a gente entende que é sempre um presente. E nem sempre esses presentes, eles soam positivo, mas no fundo é. Então, a maneira de falar, de se posicionar, eu acho que é fundamental para que a gente tenha esse cuidado aí, para a gente não espantar o nosso associado. Também, quando a gente for falar de resultados, ou mesmo do projeto, a gente tem o cuidado para não distorcer o projeto, né? Então, quando alguém apresenta um projeto, a gente, em vez de olhar o que vai acontecer, não, o que vai trazer para nós, o que vai ser bom. Então, mas isso aqui deveria ser assim, ou deveria ser assado, muda para cá, muda para lá, aí desconcentra toda a pessoa, desfaz do projeto do camarada e, às vezes, não olha o resultado que seria o mais interessante. Então, é importante que a gente tenha essa consciência também. E participar em atividades do clube a partir do ingresso. Então, assim que entrou o nosso companheiro, é importante que a gente já dê essa atenção e envolva ele o mais rápido possível em todas as atividades do clube. Esse é mais um debate aí, se me permitem, eu queria uma participação aí. Então, eu queria pedir para o Alexandre Ferreira. Ale, pode contribuir um pouquinho, Alexandre? Você, logo que você entrou no clube, você foi engajado nas atividades do clube? Essa é uma sugestão para um debate, Ale, para que a gente faça provocações mesmo e discussão, porque essas perguntas a gente usa dentro do nosso clube, às vezes caem algumas fichas que é interessante a gente entender. Eu fiz essa pergunta porque eu já entrei no Rotary por causa de um projeto. Ótimo. A gente tinha um projeto que chama Hepatite Zero, acredito que você conheça, né? Que a gente faz testagens de hepatite no Brasil inteiro aí. E a gente já trabalhava com Rotary e não éramos oficialmente rotarianos. Então, a ideia nossa inicial foi trazer o projeto e dar o projeto para o Rotary para que o Rotary fizesse. Aí acabou que não, nos convidaram para tocar o projeto dentro do Rotary e desde então, já há 6 anos, já estou nessa luta. Então, eu acho que o projeto é o que motiva o Rotary. É lógico que tem o companheirismo, tem tudo que já foi dito antes, mas eu entendo que o Rotary, com projetos grandes, com projetos de visibilidade, com projetos que realmente façam a diferença na comunidade, isso é fundamental, né? Sem isso, a catraca não gira, né? Eu vou perguntar mais uma discussão. O Cláudio Lima, você, da Vila Guilherme, você pode contribuir aqui com essa pergunta número 5? Quais estratégias seu clube pode utilizar para engajar os associados? Participar realmente dos projetos que são realizados, porque cada vez que a gente participa, a gente sente a vibração, a gente sente a alegria que dá realmente a gente poder servir a comunidade. Eu acho que é a forma mais fácil, é estar presente sempre, tanto eles deles e eles conosco nos projetos. Mas você, como você do seu clube, você vai assumir a presidência, por exemplo. Então, criar uma estratégia para que você engaje os associados, como que a gente pode fazer isso de maneira prática? Cláudia. Às vezes a pessoa não tem o projeto, mas ela tem vontade de fazer alguma coisa pela sua comunidade e tal. E aí, às vezes, através do Rotary, ela vê várias oportunidades que antes ela não tinha visto. Às vezes a pessoa é muito presa no seu dia a dia, né? Trabalho, escola, os seus compromissos diários, né? E às vezes ela começa a frequentar as reuniões, ela acaba se identificando com algo e acaba se empenhando. Obrigado, Cláudio. O legal é que a gente possa envolver as pessoas, o quanto mais, melhor. Como é que se engaja? Talvez
é trazer ele para a mesa, dar oportunidade para ele falar, para ele participar, para ele também propor algum projeto. Eu acho que esse é importante, a gente criar essa estratégia, para como é que a gente envolve as pessoas nos projetos, para que ele se sinta realmente parte do clube. E, assim, quando a gente trabalha no clube e coloca a mão na massa, é aí que o bichinho pega a gente do Rotary, assim que a gente vira aí um rotariano mais engajado ainda. E essa foi aí um pouquinho aí da explanação sobre engajar novos e atuais associados. Então, agradeço bastante a oportunidade, presidente, e esse é o nosso objetivo, né? Identificar o valor e as opções de envolver os novos e engajar atuais associados. Era isso, meu querido governador Zacarias e presidente Alain. Eu queria aqui aproveitar o gancho, né? Essa questão do engajamento, se você me permite, governador, contar um pouquinho assim, rapidinho da minha história, porque eu sou tagarela também, senão eu começo a falar demais. E eu estou aqui pelo celular, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Quando eu entrei no Rotary, em apenas 3 meses eu já assumi um cargo. Já me colocaram para ser secretário. E ali foi um misto de desafio, porque eu era muito novo, com apenas 3 meses de clube, imagine você, cru de Rotary, não tinha nenhum background, né? Eu havia sido convidado por um outro amigo da cidade de Santos, né, através do governador do 4420, mas eu resolvi vir para o Jardim das Bandeiras. E isso foi fantástico, porque eu fui acolhido de uma maneira tão carinhosa, e todos os companheiros me orientaram, que em pouco tempo, acredito que em uns 2 meses, eu já estava totalmente acomodado e envolvido nos projetos, porque o nosso clube especificamente, é um clube muito ativo, e os companheiros todos, sem exceção alguma, me deixaram muito à vontade para que eu pudesse externar os meus desejos, porque cada rotariano tem lá, como eu acredito que né, as suas habilidades e seus desejos pessoais. Eles me deixaram extremamente à vontade para poder participar dos projetos, estar engajado. Então, eu acho que isso é fundamental. Todo ser humano, independente da época, ele gosta e precisa ser acolhido. E o Rotary, naturalmente tem este DNA.